Nos últimos meses, o dólar tem mostrado movimentos intensos e imprevisíveis, chamando a atenção de investidores de todos os níveis. Para quem está começando a investir, esse cenário pode parecer assustador, ou ao contrário, uma janela de oportunidade. O fato é que o dólar não é apenas uma moeda, ele é um termômetro da economia global, e suas oscilações refletem decisões de bancos centrais, tensões geopolíticas, expectativas de inflação e o comportamento dos mercados financeiros. Nos últimos anos, vimos o dólar forte se valorizar frente a moedas como o real, o euro e o iene, especialmente após a pandemia e com o aumento agressivo das taxas de juros pelo Federal Reserve nos Estados Unidos. Atualmente, o dólar está em uma zona de alerta. Ele não está no pico histórico, mas também não está barato. Para o jovem investidor, entender o que está por trás dessa valorização é essencial para tomar decisões conscientes. Não se trata de entrar no pânico ou correr para comprar dólares como se fosse um refúgio automático. O que estamos vivendo é um senão de volatilidade estrutural, impulsionado por fatores que vão além do Brasil. A política monetária americana, a guerra na Ucrânia, a desaceleração da China e os riscos fiscais em países emergentes. O real brasileiro, por sua vez, é uma moeda sensível a essas pressões externas. Quando o dólar sobe globalmente, o real tende a se desvalorizar, especialmente se o Brasil apresentar fragilidades como déficit fiscal, alta dívida pública ou instabilidade política. Isso impacta diretamente o seu poder de compra, o custo dos produtos importados e, claro, o valor dos seus investimentos em ativos atrelados ao dólar. É por isso que o comportamento do dólar não pode ser ignorado, mesmo que você não tenha planos de viajar ou comprar produtos estrangeiros. Muitos jovens começam a investir pensando apenas em ações ou em renda fixa tradicional, mas esquecem que a economia global está interligada. Um movimento no câmbio pode afetar desde o preço do iPhone até o retorno do seu fundo de ações internacionais. O dólar alto pode ser ruim para quem tem dívidas em moeda estrangeira ou consome muito importado, mas pode ser uma oportunidade para quem sabe aproveitar com inteligência. A questão central é: estamos diante de uma ameaça ou de uma janela de oportunidade? É fundamental entender que o dólar não sobe ou desce por acaso. Há sempre um conjunto de fatores econômicos e psicológicos por trás. Hoje, o Federal Reserve mantém juros altos para conter a inflação nos Estados Unidos, o que torna o dólar mais atrativo para investidores globais. Ao mesmo tempo, o Brasil tem juros altos em reais, o que sustenta o real, mas não o suficiente para compensar a força do dólar. Esse embate de forças cria um cenário de instabilidade cambial, que exige atenção constante. Você não precisa se tornar um especialista em macroeconomia, mas precisa entender o básico. Quando o dólar sobe, os ativos em reais perdem atratividade para o capital estrangeiro, que foge para onde há maior segurança e retorno. Isso pressiona o real para baixo. Por outro lado, se o Brasil demonstrar disciplina fiscal e crescimento sustentável, o real pode se fortalecer. O problema é que, historicamente, o Brasil tem dificuldade em manter esse equilíbrio por muito tempo. É por isso que o dólar em alerta deve ser encarado como um sinal de atenção, não de pânico. Você não precisa vender tudo e comprar dólares à vista, mas também não pode fingir que isso não te afeta. O jovem investidor inteligente não segue o rebanho. Ele analisa, entende os riscos e age com estratégia. E é exatamente isso que vamos fazer nesse vídeo. Entender o que está acontecendo, como isso impacta sua carteira e o que você pode fazer para se proteger, ou até lucrar. O objetivo aqui não é prever o futuro, porque ninguém tem essa bola de cristal. O que vamos fazer é te dar as ferramentas para tomar decisões baseadas em fatos, não em emoção. Vamos falar sobre como o dólar influencia diferentes tipos de investimento, como você pode se proteger contra a volatilidade cambial e, principalmente, como aproveitar esse momento sem cair em armadilhas comuns, como comprar dólar físico na alta ou se expor demais a ativos voláteis. Afinal, o seu dinheiro é fruto do seu esforço, do seu trabalho e do seu planejamento. Não pode ser colocado em risco por falta de informação. E é por isso que esse vídeo é tão importante, para que você entenda, de forma clara e realista, o que está acontecendo com o dólar e como isso se conecta diretamente com seus objetivos financeiros.
Não é sobre ganhar rápido, é sobre investir com consciência. Vamos, então, mergulhar fundo nesse tema, com fatos, dados e estratégias práticas. Prepare-se para entender como o dólar afeta sua vida financeira e como você pode transformar esse cenário de incerteza em uma vantagem estratégica. Você pode pensar que o dólar só importa se você vai viajar ou comprar algo no exterior. Mas a verdade é que ele está presente em quase tudo ao seu redor, mesmo que você não perceba. Produtos como eletrônicos, remédios, combustíveis, carros e até alimentos têm parte de seus custos atrelados ao dólar. Quando a moeda americana sobe, esses produtos ficam mais caros no Brasil, o que impacta diretamente o seu orçamento. Isso significa que, mesmo sem ter um dólar na conta, você já está investido nele e sofrendo com suas oscilações. No mundo dos investimentos, o impacto é ainda mais direto. Fundos de investimento que compram ações americanas, como ETFs de índices como o S&P 500, estão cotados em dólares. Quando o dólar sobe, mesmo que a ação em si não tenha se valorizado, o seu retorno em reais aumenta. Isso pode parecer bom, mas é uma ilusão momentânea se o dólar estiver subindo por conta de uma crise global. Nesse caso, o aumento do retorno em reais pode mascarar uma desvalorização real do ativo. Por outro lado, se você tem investimentos em ativos brasileiros, como ações da B3 ou fundos imobiliários, o dólar alto pode desvalorizá-los indiretamente. Como o capital estrangeiro foge de moedas emergentes em momentos de crise, há menos demanda por ativos locais, o que pressiona os preços para baixo. Além disso, empresas exportadoras podem se beneficiar com o dólar alto, pois vendem produtos no exterior em dólares e recebem mais reais, mas empresas que importam insumos ou têm dívidas em dólar sofrem com o aumento dos custos. Outro ponto crucial é a inflação. Quando o dólar sobe, o custo de importação aumenta, e isso alimenta a inflação doméstica. Com mais pressão inflacionária, o Banco Central pode ser forçado a manter os juros altos por mais tempo, o que afeta diretamente os investimentos em renda fixa, como o Tesouro Selic e CDBS. Ou seja, o dólar alto pode prolongar o ciclo de juros altos, reduzindo o poder de compra futuro do seu dinheiro. Para o jovem investidor, isso significa que ignorar o câmbio é como dirigir olhando apenas para o painel, sem prestar atenção no trânsito. Você pode achar que está no controle, mas está vulnerável a imprevistos. O ideal é ter uma visão ampla, entender como o dólar influencia seus ativos, suas despesas e suas metas de longo prazo. Não se trata de prever, mas de se preparar. Além disso, muitos jovens estão investindo em criptomoedas, muitas delas atreladas ao dólar ou negociadas em plataformas internacionais. Nesse caso, a volatilidade cambial pode amplificar os ganhos ou perdas, dependendo da direção do câmbio. Se você comprou uma cripto com reais quando o dólar estava a R$ 5 e agora ele está a R$ 6, seu custo de entrada em termos internacionais aumentou, e isso pode afetar sua rentabilidade futura. É importante lembrar que o Brasil é um país de moeda emergente, o que significa que estamos mais suscetíveis a choques externos. Quando o mundo entra em modo de fuga para a qualidade, o capital corre para ativos seguros, como títulos do Tesouro dos Estados Unidos, e foge de países como o Brasil. Isso pressiona o real e valoriza o dólar. Esse movimento é cíclico, mas recorrente, e quem investe aqui precisa estar ciente disso. Não se trata de ser pessimista, mas realista. O Brasil tem pontos fortes, como juros atrativos e um mercado interno robusto, mas também tem fragilidades estruturais, como dívida pública elevada e dependência de commodities. Essas características fazem com que o real seja volátil frente ao dólar, especialmente em momentos de crise global. E é exatamente por isso que você precisa ter uma estratégia cambial dentro do seu planejamento financeiro. Você não precisa se expor diretamente ao dólar, mas precisa considerar seu impacto. Isso pode ser feito de várias formas: diversificando sua carteira internacionalmente, investindo em ativos atrelados ao dólar de forma indireta ou simplesmente mantendo uma reserva em moeda forte. O importante é não ser pego de surpresa. E é aqui que começa a diferença entre um investidor amador e um investidor maduro. O amador reage às emoções do mercado, o maduro age com base em um plano.
E esse plano precisa incluir o dólar como um fator de risco e, potencialmente, de oportunidade. O dólar não está alto por acaso. Há uma série de fatores estruturais e conjunturais que explicam sua força nos últimos anos. O principal deles é a política monetária dos Estados Unidos. O Federal Reserve, o Banco Central Americano, elevou os juros de forma agressiva desde 2022 para combater a inflação. Com juros mais altos nos Estados Unidos, os títulos do Tesouro Americano se tornaram extremamente atrativos para investidores globais. Isso gera uma demanda massiva por dólares, pois é a moeda necessária para comprar esses ativos. Esse movimento cria um efeito dominó. Países emergentes, como o Brasil, precisam oferecer juros ainda mais altos para segurar o capital, mas mesmo assim perdem investidores para os Estados Unidos. O resultado é uma saída de capital dos mercados emergentes, pressionando suas moedas para baixo. O real, por ser sensível a esse fluxo, acaba se desvalorizando frente ao dólar. É um jogo de atratividade. Onde o dinheiro rende mais com menos risco, ele vai. Outro fator é a posição do dólar como moeda de reserva global. Cerca de 60% das reservas internacionais dos bancos centrais estão em dólares. Quando há crise global, como guerras, pandemias ou instabilidade financeira, os investidores correm para o dólar como refúgio seguro. Isso aconteceu em 2008, em 2020 e em 2022 com a guerra na Ucrânia. O dólar se fortalece não porque a economia americana está perfeita, mas porque é o menor dos males em momentos de incerteza. Além disso, a economia americana tem se mostrado resiliente. Apesar da inflação, o mercado de trabalho continua forte, o consumo interno sustenta a demanda e a inovação tecnológica impulsiona setores como inteligência artificial e energia. Isso reforça a confiança no dólar como ativo de longo prazo. Enquanto isso, economias como a chinesa enfrentam desaceleração, problemas no setor imobiliário e queda na confiança do consumidor, o que enfraquece moedas concorrentes. No Brasil, a situação é de equilíbrio frágil. Temos juros altos, o que atrai capital estrangeiro, mas também temos riscos políticos e fiscais. Qualquer sinal de descontrole nas contas públicas ou de instabilidade no governo pode fazer o real despencar. O mercado é sensível a isso, e o dólar reage imediatamente. É por isso que, mesmo com juros a 11,25% ao ano, o real não consegue se fortalecer de forma sustentável. Ainda há o fator oferta e demanda. O mundo inteiro precisa de dólares para negociar commodities, fazer comércio internacional e honrar dívidas. Quando a economia global cresce, a demanda por dólares aumenta. Quando há escassez de dólares, como em crises de liquidez, o preço da moeda sobe. E é exatamente isso que tem acontecido. O Fed reduziu sua oferta de dólares com o fim da política de estímulos, o que torna a moeda mais escassa e, portanto, mais cara. Outro ponto é o comportamento dos fundos de investimento globais. Muitos deles têm regras de alocação que priorizam ativos em dólares quando a volatilidade aumenta. Isso cria uma autocorreção. Quanto mais o dólar sobe, mais fundos entram, empurrando o preço para cima. É um ciclo que pode se sustentar por meses, até que o Fed sinalize uma pausa ou reversão na política de juros. É importante entender que o dólar alto não é um fenômeno exclusivo do Brasil. Moedas como o euro, o iene japonês e o rand sul-africano também estão enfraquecidas frente ao dólar. O problema é que, como o real já parte de uma base fraca historicamente, cada ponto percentual de desvalorização dói mais na nossa economia. Portanto, o que estamos vendo não é uma anomalia, mas um cenário estrutural. O dólar está alto porque a economia global está ajustando sua rota após anos de juros baixos e estímulos excessivos. Esse ajuste é doloroso, mas necessário. E quem entende isso pode se posicionar melhor. O jovem investidor precisa internalizar. O dólar alto veio para ficar, pelo menos até que o Fed mude de postura. E enquanto isso não acontece, precisamos aprender a conviver com ele, proteger nossa carteira e, se possível, aproveitar as oportunidades que ele oferece. Agora que entendemos o porquê do dólar estar alto, chegou a hora da pergunta crucial: proteger ou aproveitar? A resposta não é única,
porque depende do seu perfil, do seu estágio financeiro e dos seus objetivos. Mas podemos traçar um caminho claro baseado em princípios sólidos de educação financeira. Se você é um jovem que está começando a investir, provavelmente tem um horizonte de longo prazo, 10, 20, 30 anos. Nesse caso, o ideal não é tentar acertar o mercado cambial, mas sim se proteger contra choques e aproveitar a diversificação. O primeiro passo é não se expor excessivamente ao dólar de forma direta, como comprar dólar físico ou contrair dívidas em moeda estrangeira. Isso é arriscado e desnecessário para quem está montando sua base financeira. Em vez disso, considere a diversificação internacional como forma de proteção. Investir em ETFs que acompanham o S&P 500 ou Nasdaq, por exemplo, já te expõe ao dólar de forma indireta e produtiva. Você ganha com a valorização das empresas americanas, e se o dólar subir, isso amplifica seu retorno em reais. É uma forma inteligente de aproveitar a força do dólar sem precisar operar câmbio diretamente. Outra estratégia é manter uma pequena parte da carteira em ativos atrelados ao dólar, como o Tesouro IPCA+ com cupom cambial ou fundos cambiais. Esses ativos se valorizam quando o dólar sobe, funcionando como uma espécie de seguro contra a desvalorização do real. Claro, eles não devem ser a maior parte da sua carteira, mas podem representar de 5% a 15%, dependendo do seu perfil. Se você tem dívidas em reais, como financiamento de carro ou cartão de crédito, o foco deve ser quitá-las antes de pensar em se expor ao dólar. Juros altos em reais são muito mais perigosos do que a volatilidade cambial. Priorize a estabilidade financeira antes da especulação. Agora, se você já tem uma reserva de emergência, dívidas controladas e uma carteira diversificada, pode considerar aproveitar o momento para comprar ativos internacionais com desconto. Muitas boas empresas americanas estão com valuation atrativo após as quedas de 2022 e 2023. Com o dólar alto, o custo de entrada é maior em reais, mas o potencial de longo prazo pode compensar. Evite comprar dólar físico com intenção de lucrar. A diferença entre o valor de compra e venda é enorme, e você perde valor com a inflação do país de origem. Além disso, guardar dinheiro em espécie não gera rendimento e é inseguro. Se quiser exposição ao dólar, faça isso por meio de investimentos regulados e produtivos. Outra opção é o CDI ou o Tesouro Selic. Quando o dólar sobe por conta de juros altos no Brasil, esses ativos se tornam mais atrativos. Eles protegem você da inflação e ainda oferecem retorno real. Em vez de correr para o dólar, considere fortalecer sua posição em reais com ativos seguros. O equilíbrio é a chave. Você não precisa escolher entre proteger ou aproveitar. Pode fazer as duas coisas: proteger sua carteira com diversificação e aproveitar oportunidades com disciplina. O importante é agir com base em um plano, não na emoção do momento. E lembre-se, o objetivo não é enriquecer rápido com o dólar, mas construir riqueza de forma sustentável. O jovem que entende isso está um passo à frente. Muitos jovens, ao verem o dólar subindo, caem em armadilhas comuns que podem comprometer seu futuro financeiro. A primeira delas é a ilusão do refúgio seguro. Muitos pensam que comprar dólares físicos é a solução para proteger o dinheiro. Mas o dólar em espécie não rende, sofre com a inflação americana e ainda tem custo de guarda e conversão. É um ativo improdutivo. Outra armadilha é a especulação cambial. Alguns jovens começam a operar dólar futuro, forex ou alavancagem com base em notícias ou palpites. Isso é extremamente arriscado, especialmente para quem não tem experiência. A volatilidade do câmbio pode apagar todo o seu capital em poucos dias. Há também a fuga de ativos locais. Quando o dólar sobe, alguns abandonam ações brasileiras ou fundos imobiliários por medo, mesmo que esses ativos tenham fundamentos sólidos. Isso pode levar à venda na baixa e perda de oportunidades de valorização futura. A desinformação é outra armadilha. Muitos acreditam que o dólar sempre vai subir, ou que o real vai virar moeda forte. Nenhum dos dois extremos é verdade. O real é uma moeda emergente, volátil, e o dólar tem ciclos. Aprenda a conviver com a volatilidade,
não tente prever o imprevisível. Finalmente, há a falta de planejamento. Muitos investem no dólar sem saber por quê, apenas porque todo mundo está falando disso. Sem um objetivo claro, você vira refém do mercado. Defina: você quer proteção? Diversification? Retorno? Cada meta exige uma estratégia diferente. Evite seguir influencers que prometem enriquecer com câmbio. Muitos desses conteúdos são sensacionalistas e não levam em conta o seu perfil. Invista tempo em educação, não em entretenimento financeiro. Não compre dólar com dinheiro da reserva de emergência. Essa verba deve estar em ativos líquidos e seguros, como Tesouro Selic ou poupança. Expor sua segurança financeira à volatilidade cambial é um erro grave. Cuidado com produtos cambiais complexos, como fundos com alavancagem ou derivativos. Eles são para investidores experientes e podem gerar perdas enormes. E, acima de tudo, não tome decisões com medo. O pânico faz você vender na baixa, comprar na alta e perder dinheiro. Mantenha o foco no longo prazo. Conhecer essas armadilhas é o primeiro passo para evitá-las. Agora, você está mais preparado. Diversificar internacionalmente é uma das melhores formas de se proteger da volatilidade do real e aproveitar o crescimento global. A forma mais segura é por meio de ETFs internacionais negociados na B3, como o IVVB11, que réplica o S&P 500, ou o BOVA11, para o Brasil, combinado com o SAL11 ou outros internacionais. Você também pode usar corretoras com acesso ao mercado americano, como XP, BTG Pactual Digital ou Modal. Lá, pode comprar ações de empresas como Apple, Microsoft ou Amazon diretamente em dólares. O custo de câmbio é menor do que no dólar físico, e você ainda pode receber dividendos. Outra opção são os fundos de investimento internacionais, que já fazem a conversão e a gestão para você. Eles têm taxa de administração, mas oferecem profissionalismo e diversificação. Invista com regularidade, em vez de tentar acertar o momento. O Drip Investing, ou compra parcelada, reduz o risco de entrar no pico. Priorize empresas com fundamentos sólidos, não a moeda. O dólar pode oscilar, mas boas empresas geram valor no longo prazo. Use o dólar alto como oportunidade para comprar ativos com valuation atrativo, não como motivo para pânico. Mantenha o foco. Diversificação é sobre reduzir riscos, não sobre prever mercados. Quando o dólar está alto, pode ser momento de comprar ativos internacionais com desconto futuro. Empresas americanas com bons fundamentos podem estar subvalorizadas. Além disso, se você planeja viajar, estudar ou se mudar, acumular dólares agora pode ser estratégico. Mas só faça isso com dinheiro que não precisa no curto prazo. E sempre com planejamento. O dólar em alerta não é motivo para pânico, mas para atenção. Proteja sua carteira com diversificação, evite armadilhas e aproveite oportunidades com calma. O jovem investidor inteligente não foge da volatilidade, ele se prepara para ela. Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal, dê um like, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e comente com sua meta de investimento. Quanto você quer ter investido nos próximos 5 anos? Vamos crescer juntos. Hype o vídeo, porque informação de qualidade transforma vidas. Até o próximo vídeo.